Paz do Senhor, Miriam. Deus abençoe. A paz, Maria. Deus abençoe vocês. Vou aguardar um pouquinho até o povo entrar mais um pouquinho. Como é que estão vocês? Em nome de Jesus, tá tudo bem aí? Na graça, na paz do Senhor Jesus. O Senhor está com vocês, o Senhor está comigo. A Bíblia fala, o Senhor está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Ele nos permite decidir se eu quero continuar com Ele ou se eu quero abandoná-lo, né? Mas nós queremos estar com o Senhor, porque Ele é a fonte, né, da nossa esperança, é a nossa força, é o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso abrigo. Amém? Ai, você que é linda, Maria. Você me acha bonita de todo jeito. São os seus olhos que são ungidos do Senhor. Amém? Vamos orar? Enquanto isso as pessoas vão entrando. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando. Aqueles que vão assistir posteriormente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, para falar, de acordo com a Tua vontade. O Senhor quer despertar, Senhor, o Teu povo, Senhor, nessa terra, para trazer, Senhor, a revelação das coisas que vão acontecer, para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, existem muitas pessoas confusas, Senhor, sobre acerca dos sonhos, sobre visões, não sabe discernir o que é um sonho maligno, um sonho espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou um instrumento Teu, Senhor, nas Tuas mãos. Eu não sou dona da verdade, eu não tenho toda a sabedoria, mas através do Teu Espírito Santo, o Senhor vai me inspirar, meu Deus, para ensinar os Teus filhos a como entender, Senhor, os Teus sonhos, as Tuas revelações, meu Deus, aquilo que o Senhor tem tentado passar para o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou uma peça, Senhor, nas Tuas mãos. Eu sou um instrumento nas Tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me use de acordo com a Tua vontade, que eu venha me esvaziar de mim mesmo, para que o Teu Espírito Santo venha me encher. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me dá sabedoria, me dá entendimento. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, os meus lábios, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. E que o Senhor venha trazer a palavra rema, a palavra revelada ao coração de cada uma dessas pessoas que estão comigo agora. Aquelas que vão assistir mais tarde ou depois, amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, que os Teus filhos, a partir de hoje, a partir de agora, venham, Senhor, entender os Teus sonhos, venham aprender a andar contigo, a entender o Teu coração, porque o Senhor já não quer mais chamar de servo, mas o Senhor quer chamar de amigo, amigo aquele que conhece o Teu coração. Nós não queremos, meu Deus, ser apenas servos, nós queremos ser Teus amigos, meu Deus, e queremos discernir o Teu coração, discernir o Teu pensamento, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual foi enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você sabe que esse versículo que, né, eu acabei de citar agora em oração, o Senhor, Ele nos chamou de servos, né? Mas Ele chama de amigos aqueles que conhecem o coração de Deus. E o Senhor, Ele muitas vezes nos dá sonhos, né? Várias maneiras de sonhos. Por quê? Qual é a função dos sonhos? Primeiramente, Deus, Ele dá vários tipos de sonhos. Primeiro, para nos advertir, como eu já falei na aula passada, porque existem pessoas que às vezes estão andando por um caminho que o Senhor não tem para ele. A pessoa às vezes não conhece o coração de Deus, então Deus dá o sonho para advertir sobre um caminho, sobre uma direção, né? Às vezes a pessoa está desanimada, então às vezes ele dá um sonho para incentivar a pessoa. Em nome do Senhor Jesus, a paz, Júlio dos Santos Neto, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a Márcia também, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos dá a Sueli Nascimento também, que está entrando agora. Amém? A Meire Pinheiro, Deus abençoe. E aqui o Senhor nos adverte através dos sonhos, Ele nos incentiva, Ele nos orienta. É uma maneira também de Deus ter comunhão conosco, de nós termos comunhão com o Pai.
O Senhor nos revela o futuro, né? O Senhor fala aqui, depois nós vamos ler esse versículo, que Deus não fará coisa alguma antes de revelar aos seus santos os profetas. O Senhor às vezes nos dá um mandamento, às vezes o Senhor dá sonhos até para incrédulos, né? Então eu quero ler um versículo aqui com você, em Números capítulo 12, versículo 6, né? E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profetas, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor em falar contra o meu servo Moisés? Aqui o Senhor fala que ele não faz acepção de pessoas. Assim como Moisés, o Senhor falava boca a boca com Moisés, ele via o próprio Deus, né? Então o Senhor, ele não faz acepção de filhos. Porque assim como Deus falava com Moisés, ele quer falar com a igreja hoje, quer falar comigo, quer falar com você. Eu li um versículo semana passada, e eu gostaria de ler com vocês agora de novo, né? Que fala em... Deixa eu ler aqui. Em Atos, capítulo 2, versículo 16. Vamos ver lá? Em Atos dos Apóstolos. Vamos ver lá? Abra a sua Bíblia comigo, que eu sei que você está com a sua Bíblia aí. Se não tiver, você vai anotando os versículos para você ler depois. Atos, capítulo 2. Versículo 16. Diz assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Nós sabemos que o Senhor tem falado. Talvez você tenha tido tantos sonhos que você às vezes pensa assim: como é que eu vou saber se esse sonho vem de Deus, né? Então a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos que aprender a andar com Deus e saber o que o Senhor quer. Porque o Senhor não vai dar um sonho para nós, para mim e para você, por dar. Ele dá um sonho porque ele quer te falar algo nesse sonho. Primeira coisa, quando nós sonhamos, nós precisamos discernir se esse sonho tem 3 tipos de sonho. Existe o sonho divino, que foi inspiração de Deus. Às vezes Deus fala por enigmas, às vezes Deus fala por sinais, e às vezes Deus usa o nosso cotidiano. Tipo, se você é uma enfermeira, por exemplo, então ele vai usar coisas que você vai ter um discernimento espiritual, né? De coisas do seu cotidiano. Você é enfermeira, você vai sonhar com médico, você vai sonhar com pacientes. E dentro daquilo lá, você tem que saber se foi um sonho orgânico, qual a diferença de um sonho divino e um sonho orgânico. Por exemplo, Deus ele tem várias formas de falar. Quando uma pessoa... E Deus pode dar um sonho simples. Então, existem 3 categorias de sonhos, né? Com enigmas, com visões, né? Com coisas do seu cotidiano e uma visãozinha simples, ou seja, se você é um carpinteiro, aí você começa a sonhar com pregos, com martelo, né? Você começa a sonhar com o seu dia a dia. Aí eu preciso discernir se esse sonho é orgânico. O que é um sonho orgânico? Sonho é um sonho natural. Por exemplo, às vezes você está preocupado com alguma situação na tua casa. Então você sonha porque você está com medo de não pagar as despesas. De repente você sonha que você vai dormir cansado, com medo de perder a hora do serviço. Aí você sonha que você perdeu a hora, entendeu? Ou de repente você foi mandado embora porque você perdeu a hora. Mas por quê? Porque você sonhou preocupado de acordar atrasado. Ou de repente seu chefe está te perseguindo e você sonha que o seu chefe te bateu. Então nós precisamos aprender a discernir se esse sonho é um sonho mediante as tarefas do dia a dia, ou como diz um pastor meu, sonho de feijoada, você comeu muito e foi dormir com a barriga cheia, e tenho sonhos, né,
né, de barriga cheia, ou sonhos do cotidiano. E, por exemplo, Deus ele vai falar com você de várias formas. Ele, por exemplo, se você é um agricultor, ele vai usar as coisas do seu dia a dia. Ou, de repente, Deus pode usar enigmas, né, coisas que você não entende, e você precisa buscar a interpretação daquilo. Eu não posso passar um sonho dizendo que foi de Deus sem antes ter a interpretação dele. Porque o Senhor, eu até coloquei na divulgação do estudo hoje, por que às vezes existem pessoas, tem algumas pessoas que têm me ligado e falando assim, pastora, eu sempre sonho, sempre com as mesmas coisas. Eu, por exemplo, a experiência que eu tenho com Deus, desde o meu início do meu ministério, eu sempre, até antes, né? Antes de eu vir para Cristo, eu tinha sonhos. Só que eu não sabia interpretar, e os sonhos que eu tinha, geralmente acontecia, eu tinha medo. Eu tinha visões também. E aí eu dobrei meu joelho, como eu já falei na outra live, e eu pedi para Deus, Senhor, eu não quero ver mais, eu tenho medo. Eu não pedi para imagem, não pedi para santo, eu pedi para Deus, Senhor, eu não quero mais ver porque eu tenho medo. E esses sonhos cessaram, até o dia que eu voltei, que eu vim para Cristo e voltei a ter sonhos. E geralmente quando Deus fala comigo, ele dá o primeiro sonho. Geralmente eu tenho 3 sonhos. Um parecido com o outro. A gente mais ou menos vê, a interpretação é mais ou menos a mesma coisa. Mas com cada um, você tem que desenvolver, buscar de Deus, como Deus quer falar com você. Porque Deus, ele tem uma maneira de falar comigo, tem uma maneira de falar com você, tem maneira de falar com qualquer um, né? De maneira diferente. Não é porque Deus fala comigo de uma maneira que Deus vai falar com você da mesma maneira. Para cada um, Deus tem uma experiência, né? Cada filho tem uma experiência com o pai. Em Jó, capítulo 33, vamos ver lá? Depois de Salmos. Antes de Salmos, aliás. Jó, capítulo 33. Versículo 13. Diz assim: por que razão contentes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Um sonho ou em visão de noite, quando cai o sono sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, ele fala a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba, e para desviar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Né? Então a Bíblia fala aqui, que o Senhor fala, às vezes não fala 1, nem 2 vezes, o Senhor pode falar mais. E muitas vezes o homem não atenta. Então, por exemplo, o que é um sonho? Né? Você sabe o que é um sonho, né? Mas eu vou tentar explicar claramente. Um sono, por exemplo, quando você dorme, durante o sono, o seu corpo físico está dormindo, mas o seu espírito está acordado. E o seu ouvido continua ouvindo, né? Tanto é que tem gente que acorda com barulho, né? Os seus 5 sentidos continuam funcionando. Então, muitas vezes, as pessoas começam a ter sonhos, e alguns são malignos, porque às vezes existe pessoa, enquanto nós dormimos, por isso que nós temos que orar quando nós vamos dormir, né? O Senhor guarda, né? E o Senhor guarda em segurança o nosso sono. O Senhor fala, se não guardar o Senhor, em vão vigia o sentinela. Então, enquanto eu vou dormir, eu vou apresentar o meu sono, o meu descanso. Você já teve sonhos que você sabe que é maligno, que parece que você lutou a noite inteira brigando com demônios? Na realidade, esses são ataques malignos de verdade. Às vezes as pessoas acham que isso foi só um sonho, mas nós vivemos num mundo real. E às vezes, enquanto nós dormimos, já aconteceu de você, e comigo já aconteceu muitas vezes, mesmo depois de cristã. Eu estou dormindo, eu sinto que estou sendo amarrada, eu não consigo me mexer, eu começo a tentar clamar o sangue de Jesus, não consigo, e é uma luta. Quando eu consigo falar o sangue de Jesus, aquilo sai. Porque enquanto nós dormimos, o diabo não consegue fazer aquilo que ele tenta fazer enquanto nós estamos acordados, né? Então, enquanto nós dormimos, ele acha que pode atacar o nosso sono. Existem pessoas que têm até sonhos,
né? Eu vou falar um português claro, tendo relação com cachorro, com traição. Esses tipos de sonho, primeiramente, o primeiro sonho, existem 3 tipos de sonho. Primeiro, sonho divino, que vem de Deus. As coisas de Deus nunca é misturada com pecado. Por exemplo, como que eu sei que o sonho é de Deus? Quando, às vezes, Deus dá enigmas, Deus dá símbolos que precisam de interpretação. Ou Deus pode usar o seu cotidiano e você sente que é de Deus. Então, esse sonho não precisa você entender que é humano. Você sabe que é um sonho espiritual, você sente na hora que é espiritual. E um sonho orgânico, ou seja, um sonho que você ou trabalhou bastante, ou está com medo do dia a dia, coisas que envolvem. Então, um sonho confuso, que você sabe que Deus não. Quando ele dá um sonho, ele dá claro, ele não precisa te confundir, porque o intuito de Deus é trazer às claras aquilo que ele quer falar com você. Então, às vezes, as pessoas sonham de repente roubando. Esse sonho não vem de Deus, porque o Senhor fala, não roubarás, não matarás, entendeu? Não cometerá adultério. Então, se você sonha que você está cometendo adultério, se você sonha que você está matando uma pessoa, tem coisas que a gente tem que buscar o discernimento de Deus, né? Então, os sonhos orgânicos, você já sabe logo. Então, esses sonhos não precisam de interpretação, é um sonho do cotidiano, você aprendeu a discernir, então você já sabe que é sonho normal, sonho orgânico. E o sonho maligno, quando você acorda, você já tem que repreender, porque você sabe, né? Eu já tive sonhos que eu acordei, praticamente eu vi o diabo mesmo, né? Eu vi as figuras, né? Então, o sonhar que está caindo no abismo profundo e você nunca para de cair, já teve esse tipo de sonho? Nós vamos falar no decorrer da matéria sobre isso. Então, o Senhor, ele fala sobre o profeta, né? Que ele não vai trazer, não vai deixar de revelar as coisas que vão acontecer aos seus profetas. Em Amós, abra lá em Amós 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Em Efésios 4, eu falei isso na aula passada, mas eu quero recapitular para as pessoas que perderam, e eu vou explicar um pouquinho mais hoje. Sobre o dom de profeta, né? Nós vamos falar o que é um profeta. Eu até separei um estudo aqui. Profeta é aquele que fala sobre o impulso do Espírito Santo, né? Cuja motivação e interesses principais é revelar o espiritual e a pureza da igreja, sobre o novo concerto. Foram levados pelo Espírito Santo, revestidos pelo poder, para fazer a mensagem da parte de Deus ao povo, né? Então, esse é o profeta, né? Eu falei na aula passada que o profeta genuíno, que eram os primeiros apóstolos, né? Os profetas, então, eles eram os primeiros apóstolos, né? Então, na realidade, eles eram usados por Deus, né? Para transmitir a mensagem de Deus através do Espírito Santo, para encorajar o povo, né? Para o povo permanecer fiel, né? E guardar a aliança de Deus. O profeta no Antigo Testamento são os apóstolos, né? Que tinha as primeiras mensagens, né? Então, qual é a mensagem que os profetas usavam antigamente? Admoestar, ou seja, exortar, animar, consolar, edificar. Então, eles falavam sobre o impulso do Espírito Santo, ou seja, sobre profecia, para dizer o futuro, né? Você sabe que o profeta é como se fosse o João Batista, lembra do João Batista? Raça de víboras, né? Então, geralmente, o profeta, ele desmascara o pecado. E são poucas as pessoas que querem um profeta na igreja, né? Porque o profeta não é aquele que só fala sobre o impulso do Espírito Santo, né? Que às vezes Deus mostra mesmo, eu vou te dar uma casa, vou te dar um carro, vou te dar um casamento, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, né? O profeta, Deus pode usar ele para, né, falar essas coisas, para divertir sobre um caminho, né? Mas geralmente o profeta, quando tem um profeta na igreja, ele geralmente desmascara o pecado, né? Então eu falei que o profeta, ele tem que ter em si, além de
o profeta em si, geralmente, esse ministério é dado para o líder da igreja. Mas ele tem que estar embutido o dom de discernimento, o dom de conhecimento e o dom de discernimento de espírito, porque senão ele não vai conseguir se mover no espiritual, porque ele precisa entender direitinho a profecia e a palavra de Deus, para que ele não venha errar, né? Então, geralmente as pessoas não gostam do profeta, o profeta genuíno mesmo, porque aquele que passa a mão na cabeça e finge que não está vendo, né? O Senhor fala que se você vê um irmão caindo e você não avisar sobre o caminho, né, sobre a queda dele, você vai ser participante, né, das coisas que ele vai colher, né? O Senhor vai cobrar de nós. Então, eu tenho que entender que quando Deus me dá uma palavra, ou em sonho, ou em profecia, né, ou em visão, eu não tenho que guardar para mim. Você sabe por que muitas pessoas perderam o dom do Espírito Santo? Porque, claro, hoje em dia existe muita meninice na igreja. Nós sabemos disso, né? Você também sabe disso. Então, algumas pessoas, tudo fala que foi de Deus. Às vezes não foi de Deus. Às vezes foi um sonho orgânico. Às vezes foi um sonho maligno, né? Que não precisa de interpretação e não precisa falar. E outra coisa, os sonhos, nem todos os sonhos eu posso transmitir. Tem sonhos que é para mim receber, orar, né? Ou ter o momento certo para transmitir, ou simplesmente para orar, porque existem sonhos que não é para ser transmitido, né? José padeceu porque Deus deu um sonho para ele e ele começou a contar para os seus irmãos e para o seu pai e foi perseguido por causa disso, né? Então aqui, vamos continuar aqui. Em Atos capítulo 2, versículo 16, que eu acabei de ler, o Senhor nos capacita para transmitir a revelação de Deus, né? E instruir. E quando eu tenho que transmitir? Primeiro você vai começar a caminhar no mover do Espírito e você vai saber o momento certo de transmitir, né? Existem coisas que você nem precisa de interpretação, porque está tão claro. Existem sonhos que você vai ter que buscar interpretação. Eu lembro que quando Deus começou a me dar sonhos, eu errei muito, porque eu começava a contar também para todo mundo. Tem coisas que não é para contar, né? Eu já sofri algumas perseguições por contar sonhos, sendo que não era o tempo certo, ou para pessoas erradas, né? Então, às vezes eu contava um sonho com interpretação errada. Então eu comecei a aprender, eu escrevia todos os sonhos, eu colocava a data, a hora. Uma das coisas que você não pode confiar na sua memória, você sabia? Deus já me deu canções durante a noite e eu pensei, nossa, é tão fácil, letras tão fáceis que eu não vou esquecer. Então, primeira coisa, quando o Senhor te dá um sonho, você discerniu que é espiritual, você vai saber, né? Você vai sentir que é um sonho espiritual, seja a hora que for. Você levante, pega um caderno, escreva o horário e começa a escrever o sonho. Eu tive um sonho, esses dias eu até brinquei aqui com uma pessoa, né? E eu falei, eu tive um sonho com você, depois eu vou ligar pra você e falo, né? A pessoa ficou com medo, né? Porque às vezes tem temor de Deus e tem respeito pela palavra e teme, né? Ao Senhor. E aí eu falei, depois eu ligo pra pessoa. E aí eu tive um sonho e na hora eu não tive a interpretação. Quando foi de madrugada, aquela pessoa não saiu da minha cabeça. E aí eu dormi e o Senhor começou a me dar os versículos da interpretação daquele sonho. E aí eu não tive dúvida, né? Eu levantei, peguei o caderno, que eu só coloco sonhos ali, e comecei a colocar os versículos. E depois eu liguei para a pessoa, passei o sonho para a pessoa, tirei uma print do meu caderno e mandei para a pessoa. Você entendeu? Agora, por exemplo, uma coisa que eu quero ensinar a vocês. Você sabe que a maioria das pessoas que são usadas em profecias, nós temos que tomar cuidado para não manipular a vida das pessoas. Eu transmito o recado que Deus mandou e eu não tenho que obrigar a pessoa a obedecer aquilo que Deus mandou. Você faz a tua parte. A obediência vem da pessoa. Se a pessoa não quiser obedecer, o sangue dela não vai cair sobre você, certo? Então, primeiro você recebeu de Deus. Entendeu que é para você passar? Você passou e a pessoa não recebeu? Eu lembro que uma vez algumas pessoas sabem disso, eu era de uma determinada igreja, e eu estava penteando meu cabelo,
E eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu ouvido. E ele falou assim para mim, eu uso os meus filhos para levar as palavras mais duras, mais ou menos dessa forma. Eu uso os meus filhos para levar as palavras mais duras. E eu não entendi isso, né? Eu cheguei num determinado lugar onde eu congregava na época. E aí, Deus me deu uma palavra, né? Chegou ao meu entendimento uma palavra. E eu peguei a Bíblia, abri, o Senhor mandou eu falar para aquela pessoa. Eu falei, não, Senhor, eu não vou falar. É uma palavra muito dura. Não vou falar. E aí eu fiquei na minha. Eu falei, não vou falar e acabou. Porque nem todo mundo está pronto para ouvir uma exortação do Senhor, né? O Senhor fala que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Você entendeu? E aquele que Ele não corrige é bastardo. Então, se você é usado por Deus, você não vai transmitir somente coisas boas. Às vezes você vai transmitir uma palavra de exortação, porque o Senhor ama aquela vida e não quer que aquela vida pereça e quer usar você. Entendeu? E aí eu fui transmitir o recado para essa pessoa, e essa pessoa falou, não aceito essa palavra, eu rejeito essa palavra, porque um profeta falou para mim tudo ao contrário que a senhora me falou. Eu fiquei tão arrasada, tão envergonhada, falei para Deus, não vou mais falar palavra nenhuma. Não vou, o Senhor me permitiu passar uma vergonha dessa, eu não vou falar mais nada para ninguém. E aí eu comentei com uma pastora, que era do mesmo ministério na época, ela falou, pastora, não se preocupa. Com você já é a terceira pessoa que está falando isso para essa pessoa. Deixa na mão de Deus. Passou alguns anos. Você sabe que às vezes a palavra profética de Deus, a gente imagina que é para acontecer assim, naqueles dias. Não é assim? A gente imagina. Deus falou uma palavra profética para falar. E demorou acho que quase 2 anos, 1 ano e meio. 2 anos, quase 2 anos. Foi o tempo que eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá trabalhando lá para o Senhor. E quando eu voltei, eu fiquei sabendo, né? Eu não vou citar nomes, mas a pessoa, se estiver ouvindo, ela vai saber quem é. E ela falou assim que no momento que Deus trouxe aquela exortação, ela não recebeu a exortação. Mas que se ela tivesse ouvido o conselho de Deus, ela não teria passado por aquilo que ela passou. Então, infelizmente, algumas pessoas, você não vai mudar o pensamento dela ou mudar a atitude dela com aquilo que Deus mostrou para você. Mas a sua obrigação perante Deus é você passar. Porque se a pessoa cair amanhã ou depois, o sangue dela não vai cair sobre você. Então, eu tenho que saber discernir primeiramente. É de Deus? Eu tenho que passar? Ou eu tenho um momento certo para passar? Entendeu? E vamos ver aqui outra coisa. Por que Deus não fala comigo? Muitas vezes nós achamos que a interpretação de Deus só fala através de um pastor, né? Algumas pessoas ligam para mim, pastora, eu tive um sonho, né? Eu aconselho você, quando você tiver um sonho, primeiro você tem que começar a buscar intimidade com Deus. Primeiro busque, Senhor, eu estou entendendo o que esse sonho está querendo dizer? O que o Senhor quer falar comigo, né? Então, eu vou buscar discernimento. Se eu não entender completamente o que Deus falou comigo, aí sim eu procuro uma pessoa que seja idônea, uma pessoa de Deus, que tem conhecimento da palavra, né? E orem juntos e peçam a interpretação. Então, existe várias maneiras de Deus falar. Deus fala através do pregador, né? Como eu já falei, né? Ele usa a palavra de Deus trazendo uma palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra que ela, como se saltasse da Bíblia para o teu coração. Por exemplo, o pastor fala sobre um versículo bíblico, e aquele versículo ele pode falar na área espiritual, na área sentimental, nas finanças. É um versículo rema. Para cada coisa, Deus fala de uma maneira diferente, né? Através da leitura da palavra, quando você está lendo a Bíblia, Deus fala com você. Através de um profeta, né? Aquele que diz, eis aqui, né? O Senhor está dizendo para você. E através de sonhos e visões. Como eu já falei, antes eu não tinha experiência. Eu sempre queria ouvir a voz através de um profeta. E quando o profeta não me revelava, eu saía frustrada, achando que Deus não me amava, que Deus não me queria, que Deus só amava os outros, né? E eu vi um versículo na Bíblia que fala em Jó 42, versículos 5 e 6, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Você sabe que às vezes o Senhor quer falar com você de uma maneira tão especial, tão poderosa,
E o Senhor quer fazer de você filhos ruios. O que é filhos ruios? É uma palavra grega que significa filhos maduros, né? O Senhor não quer que você seja somente servo. Ele quer que você seja amigo dele. Porque o amigo, ele revela o coração dele. Então, existem 3 respostas para Deus te dar. De repente, você está buscando uma coisa de Deus e você espera sempre ouvir o sim. Não significa que ele não te respondeu. Ele pode te dar 3 respostas. Ele pode te dar um sim, ele pode mandar você esperar e ele pode dizer não, né? Então, eu tenho que saber. Deus me respondeu através de um sonho, né? O sono, o que acontece com o sono enquanto nós dormimos, né? Primeiramente, nossa carne repousa, né? Tem o primeiro sono, o segundo sono, o terceiro sono, né? E quando nós chegamos no profundo sono, né? O Senhor, ele fala com o nosso espírito. Nosso espírito está acordado. Então, o Senhor fala com o nosso espírito, né? Por quê? O que o Senhor quer dizer? Nós somos um espírito. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma alma. O que é a alma? A alma faz as vontades da carne. Ou seja, por exemplo, se eu estou com sede, a alma detecta que o corpo precisa de água. Então, ele detecta que eu preciso comer, que eu preciso beber água, as necessidades do corpo, né? Então, geralmente a alma faz a vontade do corpo. Então, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Mas o Senhor, quando nós dormimos, o Senhor fala com o nosso ser espiritual. Deus, ele nunca fica em silêncio. Todas as respostas que você tem buscado de Deus, o Senhor tem falado. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir porque nós vivemos no nosso natural. Nós não conseguimos viver. Então, por exemplo, se eu vivo no meu natural, eu não vou conseguir discernir as coisas do Espírito. Se eu quero aprender a andar com Deus, eu tenho que começar a navegar nas asas do Espírito. Eu tenho que começar a andar como que o Senhor quer que eu ande. Por exemplo, se o Senhor me dá um sonho, eu acho que todos os sonhos são naturais. Eu não vou buscar interpretação, porque todo sonho que eu estou tendo é natural. Nem todos os sonhos que você tem é natural. Às vezes pode ser um sonho espiritual e o Senhor está falando com você, né? Vamos ver em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Versículo 23. Diz assim. 14, 23. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, por outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque pelo vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram, com medo. Jesus, porém, lhe disse, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, e não temais. E Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas no sentido veio forte vento e teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Muitas vezes nós começamos como Pedro. Pedro, ele falou assim: é tu, Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus falou para ele: vem. Às vezes nós começamos a andar com o Senhor, porque nós erramos, né? Pedro aqui, e por um momento ele vacilou. Ele desconfiou que, né, é um fantasma, e ele, quando ele olhou para aquelas ondas, para aquela água, ele teve medo. Muitas vezes nós começamos a ter discernimento do Espírito, e às vezes somos mal interpretados, ou às vezes podemos errar, e a gente para de ouvir de Deus, paramos de receber de Deus, e aí o que acontece? Nós deixamos de receber, porque se o Senhor quer te dar sonhos, não é para você guardar para você, é para você interpretar e passar, né? Porque ele não vai te dar um sonho para você guardar para você. Assim como Deus não vai me dar a palavra e eu ficar guardando. Porque, por exemplo, às vezes existem pessoas que no mundo natural ela é assim. Ela tem tanta comida na geladeira, ela tem tanta comida,
E ela guarda tudo, ela não dá nada para ninguém. E as comidas começam a perder na geladeira. Por que o Senhor está te dando tanta coisa se é para você guardar só para você? Quando o Senhor te dá muita coisa, não é para você guardar só para você, é para você dividir. Se o Senhor começa a te usar no Espírito, Ele não te deu o dom de sonhos, de visões ou outro dom qualquer que o Senhor tem dado para você guardar para você. Ele te deu para você usar para a igreja. Então, a partir do momento que você tem sonhos, que você tem visões, e você não fala por medo, como Pedro teve medo, ele começou a afundar. Ele desconfiou. E às vezes, não vou falar os sonhos não, porque eu tenho medo de ser perseguido, eu tenho medo de ser mal interpretado, eu não quero passar por isso, né? Como eu falei que eu não ia mais transmitir o recado de Deus, por quê? A gente imagina que transmitir recado de Deus, as pessoas vão sempre ficar felizes? Não, tem pessoas que vão até te bater. Os discípulos, os apóstolos foram perseguidos. E nós temos que estar prontos para isso, né? Porque é muito fácil entregar a revelação ou uma visão de uma chave, um carro, de uma bênção, de uma cura, etc. É bom. E quando o Senhor quer usar você para exortar, de repente até um pastor, um profeta, porque existem pessoas que estão errando por aí. E o Senhor às vezes revela para os pequeninos, para mostrar lá para o grandão, que se acha grandão, que acha que está acima da verdade, e o Senhor quer usar você, para aquela pessoa, para aquela alma não ir para o inferno. Né? Então eu vou me calar? Não, eu vou, né, falar no tempo de Deus e falar como Deus quer que eu fale, né? Em Mateus 26, 42, continuando em Mateus 26, 42, diz aqui, 26, 42. E, indo a segunda vez, orou dizendo, meu pai, este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Aqui está falando também de Jesus no monte, né? Por que Jesus orava tanto? Por quê? Se eu não orar, se eu não buscar de Deus, eu posso errar. Então, quando eu vou transmitir um sonho, uma revelação de Deus, primeiro eu tenho que estar com minha vida em oração. Porque facilmente eu posso ser enganada, né? Como eu li no outro versículo, no outro estudo que eu dei, que o Pedro, ele revelou, olha, você é o filho de Deus, né? E Jesus falou o que para ele? Não foi a carne e o sangue que te revelaste. E depois, Pedro falou para Jesus, Jesus falou que ia ser perseguido, que ia ser maltratado, que ia morrer. E Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma, não vou deixar que façam isso contigo. E ele repreende Satanás, e fala assim, para trás de mim, né? Satanás, né? Então, eu tenho que buscar discernimento, porque nós podemos errar e o Senhor não quer que nós erramos. Então, eu tenho que buscar de Deus e saber que o Senhor está falando comigo, né? Aqui diz, Jesus falou assim, no versículo em João 4:34, diz assim, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a tua vontade, daquele que me enviou, e ensinar e fazer a tua obra. Então, se eu sou serva de Deus, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade dele. Então, eu não tenho que guardar aquilo que Deus me deu para transmitir, guardar para mim, né? Então, o Senhor fala que aquele que anda no Espírito, ele tem que discernir as coisas do Espírito. Porque o Senhor fala que em Mateus, né, 12:34, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de filmes, eu ia falar o nome, né, mas não vou falar. Tem algumas pessoas que estão assistindo séries, né, de uma rede famosa aí, que tem só séries, baixa um monte de filme. Se a minha vida ficar só baseada em filmes, eu vou respirar, minha boca só vai falar daquilo que está cheio. Por exemplo, uma moça que está apaixonada, né? Vou dar um exemplo assim. Quando ela está apaixonada, ou vice-versa, ou o homem apaixonado, ou a mulher apaixonada, ele só vai falar da sua paquera, daquela pessoa que ela está paquerando. Então, a boca dela, o coração dela está cheio. Ela só vai falar... Você já conversou com uma pessoa que ela está amando? Às vezes a pessoa fala, não aguento mais conversar com essa pessoa. A pessoa só fala de Beltrano, só fala de Ciclano, eu não aguento mais. Por quê? O coração está cheio. Quando você ama as coisas de Deus, você fala do quê? Das coisas de Deus. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sou um homem natural,
eu começo a andar no meu natural. Eu começo a... É pecado, pastora, ser natural? Depende, né? Porque o Senhor fala que é melhor ser quente ou frio, porque o morno ele vai vomitar da boca. Então, por exemplo, existem crentes que são super naturais. Ele não fuma, ele não bebe, ele não se prostitui, mas ele não ora, ele não vigia, ele não lê a Bíblia, ele não anda com Deus, ele é como qualquer outra pessoa. O diabo nem se preocupa com ela. Você sabia disso? Um crente que não ora, que não busca Deus, que não busca as coisas de Deus, o diabo ela não está influenciando ninguém. Então, o diabo não precisa se preocupar com ela. Agora, você quer ver quando você está influenciando pessoas, você começa a ser perseguido. Quando você começar a ser maltratado, que nem os profetas, né? Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, eu começava a fazer as coisas de Deus e comecei a perder amizades, comecei a perder amigos. Por quê? Porque eles começaram a me achar chata. Toda pessoa que não anda com Deus e encontra uma pessoa que anda com Deus, a pessoa acha outra pessoa chata. Ah, a pessoa é chata, é religiosa. Já viu pessoas assim? Pessoas que não andam com Deus e vê uma pessoa que só gosta de falar das coisas de Deus, automaticamente a pessoa chama outra de religiosa. É fulano muito religioso, só fala das coisas de Deus. A Bíblia fala, a minha boca fala do que o meu coração está cheio, né? Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Por exemplo, às vezes o Senhor está nos dando uma palavra, uma mensagem, né? O Senhor às vezes quer usar os sonhos ou de repente um pregador, né? E às vezes o diabo quer trazer distrações. No culto, por exemplo. Às vezes você está ouvindo a mensagem, uma palavra profética. O diabo não precisa tirar você da igreja. Ele pode usar, né, pessoas que vão levantar para beber água, criança que faz barulho, né? Não é que a criança seja do diabo, não é isso. É que o diabo às vezes usa situações porque para você não receber o rema da palavra de Deus e se converter e mudar de caminho. Então, Deus ele quer falar com você, né? Vamos ver aqui alguns versículos. Qual o propósito dos sonhos, né? Advertir. Vamos ver uma referência aqui. Gênesis 41, versículo 32. Gênesis 41, versículo 32. Diz assim: e o sonho foi duplicado 2 vezes, né? Lembra que a palavra de Jó fala, às vezes Deus fala 1 ou 2 vezes? Então o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Porquanto o Faraó se proveja agora um varão entendido e sábio, e sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então aqui Deus deu uma advertência, o que ele deveria fazer. Então quando às vezes Deus sonha, você sonha 2 vezes o mesmo sonho, ou mais vezes, significa que o Senhor tem pressa em falar com você e pressa em você entender. Então você teve um sonho uma noite, uma coisa. Depois nessa noite seguinte você sonha aquilo de novo. Ou depois naquela outra noite você sonha de novo aquela outra coisa, a mesma coisa. E você fala, nossa, mas eu tô sonhando direto com isso. O que será? Você já tem que entender que tem alguma coisa que Deus está querendo falar com você que você não está entendendo. Então você para, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Como é que eu tenho que proceder nesse aspecto? Né? O Senhor tem pressa em falar com você e pressa em que você entenda. Então eu não tenho que interpretar esse sonho como um sonho natural. Eu tenho que saber que esse sonho vem de Deus. O Senhor está querendo me advertir em alguma coisa. Então você levanta, né? Eu sei que às vezes dá preguiça mesmo, ainda mais se estiver frio. Já aconteceu muitas vezes de eu levantar na madrugada frio e eu vou escrever, porque quando você vai contar um sonho é uma coisa, né? Você conta acho que 5, 10 minutos. Mas quando você vai escrever o sonho, já aconteceu de amanhecer o dia escrevendo o sonho. Por quê? Você contando é rápido, mas você escrever tudo aquilo que você sonhou, às vezes demora 1 hora ou mais, né? Então, mas fica registrado. E aí, passando alguns anos, você vai saber se esse sonho teve fundamento ou não. Pode ser que esse sonho seja um sonho orgânico, um sonho que deveria ser descartado, mas como você não tem experiência, você vai começar igual uma criança. Ela vai andar, pode cair, pode tropeçar, mas ela vai aprender a andar.
Então, se o Senhor quer te usar em sonhos, pare e ouça o que o Senhor quer te usar. Porque se você não der, em Timóteo, eu não separei o versículo aqui, mas deixa eu ver se eu acho. O Senhor fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei. O Senhor fala sobre os dons, né? Em Timóteo. Em Timóteo 4, 14. O Senhor fala aqui em Timóteo: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, o Senhor às vezes nos dá autoridade, Ele confia a nós um talento. Seja de sonhos, seja de visões, ou seja em qualquer área da sua vida que Deus te deu um ministério. Eu tenho que desenvolver ele. Ou seja, o que é desenvolver? Né? Algumas seitas por aí falam que tem que desenvolver. O que a palavra quer dizer aqui? Eu tenho que me exercitar. Se Deus me deu o dom de cantar, eu não tenho que achar que só porque Deus me deu o dom de cantar, que eu não preciso ensaiar. Entendeu? Se Deus me deu o dom de cantar, eu vou gastar tempo com ensaio. Se Deus me deu o dom de tocar, eu vou ter que aprender, eu vou entrar numa aula para aprender a tocar direito. Eu vou gastar tempo naquilo. Se Deus me deu o dom de ensino, eu tenho que parar um tempo para buscar os ensinamentos, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Eu tenho que buscar também, eu tenho que buscar da palavra de Deus, porque senão eu vou formar uma heresia aqui, e tudo que eu falar aqui tem que estar baseado na palavra. Se não estiver dentro da palavra, não vem de Deus. Então, eu tenho que, de tudo aquilo que nós estivermos falando, ou pregando, ou ensinando, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, o Senhor fala que nós temos que buscar o discernimento de Deus. O que é um sonho? É um conjunto de ideias, de imagens que se apresentam ao espírito durante o sono, né? O que eu estava falando da outra vez, no comecinho aqui. Existem pessoas que ficam super vaidosas, né? Deus me deu um sonho. E a pessoa, se ela não seguir, vai cair em maldição. Ou seja, existem pessoas que querem dominar a vida das outras pessoas. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Não, nem Deus nos obriga a obedecer. Eu não posso, só porque eu tive um sonho, e forçar a pessoa, né? Ou lançar uma palavra de maldição sobre a vida daquela pessoa, se ela não quiser obedecer. O problema é dela. O sangue dela não vai cair sobre mim. Eu alertei. Se a pessoa quiser continuar no erro, aí é ela com Deus, né? Qual a diferença do sonho e da visão? O sonho é quando você está no sono profundo, dormindo, né? Terceiro sono. Então, você tem um conjunto de ideias, de imagens, de enigmas, né? E a visão? É um ato de perceber objetos abstratos, né? Visíveis ou invisíveis. E você fica na dúvida, será que eu estava dormindo ou será que eu estava acordado? Então, você não sabe discernir. Ou, de repente, nossa, mas acho que eu estava acordado, né? Então, existem 3 categorias de sonhos. Primeiramente, o divino. É aquilo que eu já falei, né? É passado por parábolas, por enigmas ou por coisas simples, né? Deus, às vezes, revela no nosso cotidiano, né? O sonho orgânico, eu acabei de falar, né? Para finalizar essa live. Como, às vezes, a diferença do sonho espiritual. O sonho espiritual pode ser que você precise de discernimento, né? De interpretação. Ou Deus pode falar de uma maneira tão clara que você entenda logo, né? Você já, automaticamente, já sabe a interpretação. O sonho orgânico não precisa de interpretação. Você fala, de repente você está com uma dor no pé, e você sonha que alguém está amputando seu pé. Então você sabe, eu devia ter dormido, já aconteceu de meu braço estar dormindo, deitado assim de mau jeito. Inclusive uma noite passada, eu até acordei que o meu braço ficou para fora da cama, e eu acordei sonhando, e eu falando, o pastor até me falou, você tá bem, né? Eu acordei falando, ai, que dor, que dor, que dor. Por quê? Meu braço estava pendurado. E quando eu acordei, meu braço estava dormente. Então, no sonho, eu falei, né? Então, não foi um sonho espiritual, eu estava com dor e eu sentia dor, apesar de estar dormindo, eu sentia dor. E tem o sonho maligno, que o sonho maligno, por exemplo, o sonho de Deus, ele nunca vem misturado com prostituição. Né? Eu sonhei que eu estava indo para o céu, né? E eu fui arrebatado, mas depois chegou uma pessoa e aí eu fui lá e roubei alguma coisa, ou, né, praticou atos ilícitos. O sonho de Deus, ele nunca mistura com o pecado. Então você já sabe que esse sonho não vem de Deus. Amém?
E na próxima, já 9h05, 9h06, para não estender muito, nós vamos terminar essa aula. E depois nós vamos entrar mais com os versículos, que eu estava dando uma breve introdução, explicando o que é os sonhos. E depois eu vou falar, né, sobre como você vai interpretar os sonhos, como que o sonho é de Deus, né? Eu vou dar detalhes para você aprender, discernir, né? Eu falei no outro estudo passado, você que tem sonhos, bastante sonhos, então você comece a escrever os sonhos que você está tendo e coloca a data para você mesmo. Você não precisa transmitir para ninguém se você não tem experiência ainda, né? Porque existem pessoas que têm vergonha de passar o sonho e não ser um sonho de Deus. Para isso, você tem que começar a escrever. Escreve o seu sonho. Escreve, olha, hoje é quarta-feira, hoje é dia 12, né? Tive um sonho, vamos supor que eu tive um sonho hoje. Dia 12, eu tive um sonho, ou dia 13, né? Da quarta para quinta, eu tive um sonho às 3h40 da manhã e comecei a sonhar. Aí você começa a descrever o sonho. E aí, com o passar do tempo, você vai saber se esse sonho era um sonho orgânico, se era um sonho maligno ou se era um sonho espiritual. E aí, o Senhor vai confiar em você e entregar mais coisas para você. Você sabia que o Senhor, por exemplo, ele começa a te dar. O Senhor, ele entregou talentos. Para um, ele entregou 5 talentos e granjeou, a pessoa granjeou mais 5 e ganhou 10, né? Uma deu 2 talentos, a pessoa granjeou e ganhou mais 2. E o outra pessoa falou, eu tive medo e escondi, porque sabia que o Senhor é um homem duro, e eu escondi. O Senhor fala, até o que tem lhe será tirado. Se o Senhor te deu alguma coisa, não é para você, não é teu, você tem que entregar. E tem que começar a buscar de Deus o discernimento. E saber quando é para você passar, quando é para você guardar, o tempo de passar também tem tudo isso, né? E buscar a interpretação de Deus. E você vai ver que cada vez mais, quando você começar a fazer isso, o Senhor vê que você está dando crédito àquilo que o Senhor está te dando, Ele vai te passar mais coisas. Porque o Senhor não vai te dar uma tarefa antes de você cumprir a primeira. Então, por exemplo, Deus me deu uma tarefa. Eu não cumpri aquela tarefa. Deus não vai me dar mais, porque Ele sabe que vai parar em mim, né? Tem uma passagem que fala que, por exemplo, o Mar Morto. Os rios passam por um determinado ângulo, né? E quando chega no Mar Morto, ele morre. Ali não tem mais vida. Então, de repente, você pode ser um mar morto, né? As pessoas estão esperando você falar, né? Tem, acho que em Romanos que fala, esqueci o versículo, mas que fala assim, a grande expectação da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Acho que é Romanos 8, se não me falha a memória. A grande expectação da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Não sei se é bem esse contexto. Então, a Bíblia fala que o quê? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador. O que eu vou falar é forte, mas, por exemplo, existem pessoas que são criaturas. Nós passamos a ser filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Eu tenho Jesus, né? Então, a partir desse momento, eu passo a ser filho. Então, a grande expectação da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, existem pessoas sedentas esperando você abrir a boca. E você está cheio de comida dentro de você, cheio da unção do Espírito Santo, mas está calado. O Senhor quer que você seja de boca e sabedoria. Que você fale em tempo insta, em tempo e em fora de tempo. Porque o Senhor quer usar a tua vida. Não adianta eu buscar, ler a Bíblia, orar, jejuar e só ficar para mim. Eu vou engordar espiritualmente e as pessoas lá fora estão morrendo. Deus quer que você seja de boca e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a tua casa. Nós vamos terminar agora. E na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade, tá bom? E você, se você sentiu no teu coração, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Berenice, a irmã Solange, a irmã Gorete, a Rosa Teixeira, né, a Gorete dos Santos, a Maria dos Santos e algumas pessoas que estão, Maria Rezende, o Júlio, em nome do Senhor Jesus, a Sueli, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. O Senhor trouxe, Senhor, cada uma dessas pessoas para que elas fossem edificadas e aprendessem na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, se elas entrarem aqui, porque o Senhor trouxe um despertamento sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos,
Que o Senhor venha trazer sonhos e visões, meu Deus, que eles aprendam, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade, entendendo a interpretação dos sonhos, entendendo a interpretação das visões, meu Deus. Usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Que eles venham, Senhor, aprender a andar e discernir, Pai. Os teus filhos não querem ser chamados apenas de servos, mas eles querem ser chamados de amigo, porque os amigos conhecem a intenção do teu coração, conhecem e discernem os teus pensamentos, meu Deus. Coloco nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Amém.